Existem histórias que nos fazem duvidar do que é certo e do que é real. Histórias onde a verdade dorme ao lado e o mal se esconde atrás de um rosto inocente. Esta é uma delas. Esta é a história de Suzanne von Richthofen. Em 2002, uma jovem de classe alta chocaria o Brasil ao estar envolvida em um dos crimes mais frios e calculados da nossa história. Suzanne von Richthofen, 18 anos, namorava Daniel Cravinhos, um rapaz simples, motociclista e com um passado bem diferente do seu. Os Richthofen eram uma famosa família da Alemanha. Manfred Albert von Richthofen e Marisa se conheceram na década de 70, quando ela cursava medicina e ele fazia engenharia na Universidade de São Paulo. Depois do casamento, foram estudar na Alemanha. Na volta, ele começou a trabalhar para empresas privadas até chegar na Dersa, a estatal que cuida de estradas em São Paulo. Quando voltou da Alemanha, Marisa abriu um consultório de psiquiatria. Suzanne nasceu em 3 de novembro de 83. 4 anos depois, veio o caçula Anders. Nas vizinhanças da casa, onde a família morou por quase 15 anos, na zona sul de São Paulo, os 4 são lembrados com simpatia. Era a família Doriana, a família feliz, diz a psicóloga Luciana Manzolenes, vizinha do casal, a quem Suzanne chamava de tia. Os von Richthofen se mudaram do sobrado avaliado em R$400 mil em 2000, mas Manfred e os filhos iam com frequência à casa para pegar correspondências e varrer as folhas do quintal. Os conflitos familiares começaram quando Suzanne iniciou seu relacionamento com Daniel Cravinhos. Suzanne nasceu em 3 de novembro de 83. É uma artesã empreendedora e criminosa brasileira. Nasceu em uma família rica da cidade de São Paulo, filha do engenheiro Manfred Albert von Richthofen e da psiquiatra Marisa von Richthofen e irmã de Anders Albert von Richthofen. Até a ocorrência dos assassinatos que culminaram com a sua prisão, Suzanne morava com seus pais em uma mansão no bairro Brooklyn Velho. Os Cravinhos eram considerados a família do barulho pela vizinhança, pois consertavam carros e motos e testavam aeromodelos na vila. Christian, do meio, era apontado como problemático, discutia com os moradores e passava o dia mexendo em motos. Ele adorava esportes radicais, pulou de paraquedas e fazia motocross. Daniel, o caçula, era simpático e educado. Desde os 13 anos, dedicava-se ao aeromodelismo. Foi campeão paulista, brasileiro, pan-americano, sul-americano e o 5º melhor do mundo em aeromodelismo em 98, em campeonato disputado em Kiev, Ucrânia. Colegas do aeródromo dizem que era muito habilidoso para construir e pintar os aparelhos. E era de fazer aviões que ele vivia, ganhando cerca de R$1,4 mil por unidade. Chegou a cursar 6 meses de Direito na Universidade Paulista, o NAIP, mas largou o curso porque não gostou dele. Os vizinhos diziam que nunca ouviram brigas e discussões na casa dos Cravinhos. Suzanne e Daniel conheceram-se em agosto de 99 e começaram um relacionamento pouco tempo depois. Ambos tornaram-se muito próximos, mas o namoro não tinha apoio das famílias, principalmente do Richthofen, que em dado momento proibiram o relacionamento. Suzanne, Daniel e Christian então criaram um plano para simular um latrocínio e assassinar o casal Richthofen. Assim, os 3 poderiam dividir a herança de Suzanne.
Na noite de 31 de outubro de 2002, Suzane saiu com seus pais para jantar. Depois levou-os para casa e esperou que dormissem. Então, Suzane abriu a porta da mansão da família para que os irmãos Cravinhos pudessem acessar a residência. Depois disso, eles foram para o segundo andar do imóvel e mataram Manfred e Marisa com golpes de barra de ferro na cabeça. Suzane, por sua vez, desligou o alarme da casa e fingiu que nada havia acontecido. Em seguida, os três simularam um cenário de roubo. Logo após o crime, Suzane foi com Daniel a um hotel e depois jogou computadores e documentos da família em um rio. Mas a atuação não convenceu por muito tempo. Isso porque, de volta à mansão, Suzane saiu de casa e foi para a área de piscina. Ligou para o namorado Daniel e pediu para não entrar mais em casa. Logo após, discou para o 190 e chamou a polícia. Os policiais chegaram ao local e fizeram uma vistoria e constataram que os pais haviam sido mortos. Inicialmente, a polícia acreditava se tratar de um caso de latrocínio, roubo seguido de morte. Porém, a casa não tinha sinais de arrombamento e tanto o alarme quanto o sistema interno de vigilância estavam desligados. Então, um erro cometido mudou o rumo das investigações. Isso porque, dias após o crime, a compra de uma moto com parte do valor paga em dólares levou a polícia a desconfiar dos irmãos Cravinhos. Em 8 de novembro de 2002, Suzane, Daniel e Christian foram presos e levados para serem interrogados. Ao serem interrogados, a polícia logo percebeu contradições. Os Cravinhos foram pressionados e logo confessaram. E logo após, Suzane também. Em 2006, 4 anos depois, Suzane foi condenada a 39 anos de prisão. Daniel e Christian também receberam penas semelhantes. Em fevereiro de 2015, Suzane concedeu uma entrevista ao apresentador Gugu Liberato, onde disse ter planejado o assassinato dos pais juntamente com os irmãos Cravinhos. Ela também alegou estar arrependida do crime e confessou que conheceu Daniel, que se tornaria seu namorado quando tinha 14 anos, por intermédio da mãe, e que com ele levava uma vida em que podia fazer de tudo. Ela admitiu sentir falta da presença dos pais, manifestou vontade de ser perdoada pelo irmão Andreas e confirmou a sua intenção de abrir mão da herança paterna. Em 2023, Suzane foi para o regime aberto após 20 anos presa. Em seguida, se mudou para o interior de São Paulo e abriu um ateliê. Em março, Suzane iniciou um relacionamento com o médico Felipe Zecchini. Em setembro, o biógrafo Ulisses Campelli também anunciou que a criminosa estava grávida e morando em Bragança Paulista, onde ela virou um ícone local. Em 13 de setembro, Suzane e Felipe fizeram um contrato de união estável e ela alterou seu sobrenome para Magnani Muniz, sendo respectivamente o sobrenome de sua avó materna e o outro de seu cônjuge. Em 27 de janeiro de 2024, Suzane deu à luz a seu primeiro filho, chamado Felipe, no hospital em que o marido trabalha. Daniel Bento de Paula Silva, na época Daniel Cravinhos, é autor do assassinato de Manfred. Foi condenado a 39 anos e meio de prisão. Obteve em fevereiro de 2003, junto a seu irmão, o direito de regime semiaberto, em que podia sair de dia para trabalhar e voltar à cadeia para dormir. De 2014 a 2023, Daniel foi casado com a biomédica Aline Bento. Com o casamento, o criminoso alterou seu sobrenome. Em 2018, Daniel passou para o regime aberto e começou a trabalhar personalizando motos e capacetes. Em 2023, começou um relacionamento com a Andressa Rodrigues. Atualmente vive em São Paulo e voltou a praticar aeromodelismo. Christian Cravinhos de Paula
autor do assassinato de Marisa, chegou a ser internado em uma clínica de reabilitação para usuários de drogas. Christian foi o primeiro a confessar o crime e na reconstituição se emocionou. Até recentemente, os irmãos Cravinhos eram inseparáveis. Daniel e Christian permaneceram na mesma penitenciária, mas já não dividem cela e não se falam. O motivo da discórdia dos irmãos é a estratégia da defesa. Christian foi condenado a 38 anos e meio de prisão. Como seu irmão recebeu em fevereiro de 2013 o direito de regime semiaberto, na noite do dia 5 de março de 2025, Christian foi solto após uma decisão da Justiça autorizar que ele cumpra o restante da pena fora da cadeia. Um crime motivado por dinheiro, ódio e manipulação. Um caso onde o amor foi sufocado pelo ego e onde a verdade foi silenciada por aqueles que deveriam protegê-la. Nem sempre o inimigo está do lado de fora. Às vezes, ele dorme no quarto ao lado. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha. Aqui, as histórias que o tempo tentou esconder são reveladas. Bem-vindo ao Verdade Oculta.